Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. No culto da virada, Pode se sentar já, eu vou falar um pouquinho antes, já eu chamo vocês senão vocês vão cansar aí. No culto da virada, eu falei um pouquinho sobre esse momento da transição, né? O pastor Joaquim vinha conversando comigo há mais ou menos uns 2 anos, sobre essa questão da transição, que eu nunca acreditei que fosse acontecer, né? Mas olha eu aqui. E quando foi em setembro desse ano, eu e a minha esposa, eu e a Jardete, nós tivemos com o pastor Joaquim. E falou: pastor, essa transição vai acontecer mesmo? Como que vai ser isso, né? E aí ele detalhou, né, datas, colocou todas essas questões, né? Essa data do dia 31 de janeiro. E aí eu conversei com ele sobre a questão da liderança, a questão de trabalhar, né, para o ano de 2026, uma programação de uma agenda. Eu tinha alguns pontos que eu coloquei na presença de Deus para que Deus pudesse estar confirmando, né? Tinha a questão do meu trabalho, a liberação, né, para estar aqui, porque uma coisa é você ser pastor, outra coisa é você ser o pastor presidente de uma igreja. E Deus foi confirmando, Deus trouxe apontando, Deus trouxe a liberação, né? Mostrou que o caminho era esse, o caminho, e debaixo da obediência nós fomos seguindo. E nesse tempo eu fui para a presença do Senhor e fui buscar de Deus. Tirei uma semana, um tempo de oração, de jejum, e falei: Deus, o Senhor tem confirmado todas essas coisas, então fala, mostra, manifesta, qual é o teu desejo para a Igreja Batista Getsemane no ano de 2026. O que é que nós, como igreja, temos que aprender com o Senhor? Qual é o propósito do Senhor para o ano de 2026? Qual o caminho que nós temos que trilhar, Senhor? E Deus começou a ministrar no meu coração, Deus começou a falar ao meu coração, e Deus me levou a este livro de Efésios. E me trouxe o capítulo 20, o capítulo 2, o verso 21 e 22. Está projetado ali, está muito pequenininho. Mas Deus me trouxe ao coração e me trouxe com muita convicção que nós temos que entender, pode voltar a projeção, que nós temos que entender que nós somos igreja. Mas sobre que aspecto nós temos que ser igreja? E eu fui perguntar para Deus sobre que aspecto que nós temos que ser igreja. Nós entendemos, a tua palavra diz que nós somos igreja. Mas sobre que aspecto nós temos que ser igreja? E Deus começou a trazer revelações e pontos, direções sobre como nós devemos nos comportar, como nós devemos exercer esse papel de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí eu me deparo com esses 2 versos, esses 2 versículos, que falou muito ao meu coração sobre sermos igreja. Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a ler esse texto agora. E aí, durante toda essa ministração, eu quero apresentar para vocês tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E que eu creio muito que Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio. A minha esposa, quando eu apresentei para ela isso que Deus tinha mostrado para mim, ela me fez uma pergunta. Acho que eu até comentei isso no dia 31. Você vai lá pedir autorização para o pastor Joaquim? E eu disse: não, eu não vou pedir autorização para o pastor Joaquim.
Porque se essa é aquilo que Deus, se essa é a proposta, se esse é aquilo que Deus quer para o ano de 2026, então 2026 é comigo. Então Deus fala comigo. Mas eu vou sim falar com o pastor Joaquim e apresentar para o pastor Joaquim, para que ele nos abençoe. E o pastor Joaquim foi a primeira pessoa que eu mostrei o projeto e a proposta para 2026, aquilo que Deus me apontou, aquilo que Deus tem apontado para nós. E o pastor Joaquim olhou aquilo e ele arregalou os olhos, né? Quem conhece o pastor Joaquim, mais próximo, sabe que ele olha e ele falou: é isso aqui mesmo, meu irmão. E ali o pastor orou comigo, me abençoou esse projeto, abençoou essa proposta. E eu tenho certeza que vai ser algo muito abençoador no nosso meio. Então eu te convido agora a ficar de pé em reverência ao Senhor e vamos ler esse texto de Efésios capítulo 2, verso 21 e 22. Meus irmãos, hoje é dia de ceia, tá? Dia de rememorarmos a Cristo Jesus. Eu vou fazer o possível para terminar no horário, mas tenha um pouquinho de paciência, porque eu preciso passar para a igreja aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? O texto de Efésios capítulo 2, verso 21 e 22, na Nova Almeida atualizada, diz assim: nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Pai, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Fala conosco, Deus, ministra aos nossos corações. Pai, aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar à Tua igreja agora. Aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que eu possa conseguir transmitir, ó Deus. Aquilo que o Senhor tem gerado, aquilo que o Senhor quer para esta igreja, Pai, para a Igreja Batista Getsemane. Paizinho amado, em nome de Jesus, damos liberdade ao Teu Espírito Santo, damos ao agir, a manifestação, ao agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Coloca nossas mentes, as nossas emoções cativas ao Senhor agora, Pai. E que nada, Pai, nenhuma interferência, Pai, externa, Pai, venha nos atrapalhar neste momento. Colocamos na Tua presença, chamamos a Tua presença neste ambiente agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Esse texto, Paulo fala sobre um edifício, bem ajustado. O edifício nos aponta para uma construção, nos aponta para uma edificação. Esse edifício nos aponta para Jesus Cristo. Nesses versos que nós olhamos, fala sempre nele todo o edifício, nele também vocês serão abençoados. E quando está falando nele, está apontando para Jesus. Se você continuar com a sua Bíblia aberta e olhar os versos anteriores, vai falar que Jesus Cristo é a pedra angular que uniu os povos. Os versos anteriores estão falando da união dos judeus com os gentios, e essa união é feita por meio de Jesus Cristo, que é a pedra angular. Se você não sabe o que é uma pedra angular, é uma pedra que faz um ângulo que sustenta dois pilares, sustenta uma casa. Então Jesus é tido como uma simbologia, como uma ilustração aqui, que ele é essa pedra que sustenta. Jesus é a pedra angular que sustenta a igreja. É nesse sentido que Paulo está falando, é nesse sentido que Jesus se mostra como a base fundamental para a construção de uma igreja saudável, para o crescimento de uma igreja que avança, de uma igreja que cresce, uma igreja firmada na palavra, a igreja firmada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa base. Se você olhar Salmo 118, verso 22, vai falar assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em Mateus capítulo 21, verso 42 e 44, o próprio Jesus, fazendo referência a si, ele fala sobre isso. Ele fala assim: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular.
isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse texto de Efésios capítulo 2, verso 20 e 21, aponta para a igreja. Aponta para a igreja firmada em Jesus Cristo. Esse verso afirma que nele, todo edifício bem ajustado se torna um santuário de Deus. Nele, todo edifício, se bem conduzido, se bem ajustado, e permanecendo em Cristo Jesus, permanecendo nele, é considerado um santuário de Deus. E nele, uns com os outros, nós somos abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto nos aponta que nós somos a igreja de Jesus Cristo. Esse texto nos aponta que nós somos a igreja, que nós precisamos ser a igreja firmada em Jesus. Precisamos ser a igreja que se submete à correção, porque quando o texto diz bem ajustado, e se nós precisamos de ajuste, é porque nós precisamos de correção. Então, se nós estivermos bem ajustados, se nós nos permitirmos a ser corrigidos, se nós nos permitirmos a ser moldados segundo Jesus, nós somos santuário de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se nós nos deixarmos em unidade, porque o texto também fala uns com os outros, nós seremos edificados, nós seremos abençoados para ser morada de Deus no Espírito Santo. Portanto, nós somos igreja, e esta é a temática para o ano de 2026. Somos igreja. Agora, sobre que perspectiva que nós somos igreja? E essa foi uma pergunta que eu fiz para Deus. Deus, ok, eu entendo isso, eu olho para esse texto, eu vejo isso, Senhor. Eu vejo que o Senhor fala de um edifício bem ajustado, de nós entendermos que nós somos uma igreja, que nós temos que viver em comunhão uns com os outros, que nós temos que ser edificados, que nós temos que buscar a bênção do Senhor, para que nós possamos ser santuários de Deus, ser templos de Deus, para que nós possamos em Deus, ser movidos pelo Espírito Santo. Mas a pergunta é como? Debaixo desse entendimento, como compreender isso? Como que nós seremos essa igreja? E como que nós iremos avançar neste ano de 2026? Aninha, coloca para mim aquela outra imagem da cruz, por favor. E quando eu fiz essa pergunta, Deus me trouxe uma imagem, foi uma imagem de uma cruz. Dá para vocês enxergarem aí? A imagem de uma cruz, ótimo, obrigado pela luz. Uma imagem de uma cruz com esses dizeres, com essas mensagens de adoração, de ensino, de comunhão e de missão. Somos igreja quando nós adoramos. Somos igreja quando nós buscamos o ensino, o conhecimento. Somos igreja quando nós vivemos em comunhão. E somos igreja quando cumprimos o propósito e a missão de Cristo Jesus em nossas vidas. E eu fui aprofundando e buscando mais, e sobre adoração, e sobre a comunhão, e sobre missões, e sobre o ensino. E Deus foi ministrando, Deus foi trazendo isso ao meu coração. Quando nós falamos em sermos uma igreja, Deus nos chama para ser uma igreja que adora. Deus nos chama para sermos uns verdadeiros adoradores. Deus chama a sua igreja à adoração porque somente Ele é digno de recebê-la. Olha o que diz Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Jesus é digno da nossa adoração. Nós temos que nos posicionar como uma igreja de adoradores.
que se rende, que se submete a Cristo Jesus. Você tem um desejo de avançar? Que o ano de 2026 seja um ano diferente na sua vida? Seja um adorador. Jesus fala de adoração e de uma adoração sincera. Lembra lá da passagem que Jesus conversa com a mulher samaritana à beira de um poço? Então a mulher fala, eles começam a conversar e Jesus começa a confrontar aquela mulher. E aquela mulher questiona, fala sobre adoração. Mas onde nós devemos adorar então? Em Jerusalém ou lá no monte? Agora esqueci o nome do monte. Mas é lá em Jerusalém ou o nome do... Acho que é Geazim, Geraim, não sei. Mas é em Jerusalém ou no monte, onde é que nós devemos adorar? E Jesus fala, no capítulo 4, verso 23 e 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está buscando verdadeiros adoradores. Jesus está buscando uma igreja que adora. Somos igreja. E Jesus busca uma igreja que adora. E adoração em verdade, adoração em espírito. E aí eu parei e fiquei pensando, Senhor, nós temos o lema, nossa igreja é uma igreja que tem como descrição em adoração e santidade. Senhor, onde é que está a santidade aqui? E quando você adora em verdade, você adora em santidade. Porque a adoração em verdade é a adoração íntegra, é a adoração verdadeira, é a adoração reta. É a adoração que você adora por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. É uma adoração com o seu total, com a sua total entrega, com a sua integridade. Isso é adoração, isso é viver em santidade. Porque se você tem Jesus e você adora Jesus, você vive em santidade. E Jesus também fala de uma adoração em espírito. É aquela adoração viva que vem da comunhão com Deus, da entrega do coração, de dentro do nosso interior. Adoração é mais do que cantar e levantar as mãos. A adoração é um estilo de vida que Jesus chama a sua igreja para viver. Nele, nós somos edificados. Nele, nós somos abençoados. É em Cristo Jesus, é rendido a Ele, é submisso a Ele, é voltado para Ele. A nossa adoração tem que ser para Ele. O meu estilo de vida tem que ser voltado para Jesus. Em tudo que eu fizer, eu tenho que parar e perguntar: Jesus se agrada do que eu estou fazendo? Jesus se agrada do meu comportamento, da minha casa, na minha família, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, na igreja, no ministério, aonde eu for, na rua, no carro, dirigindo, no banco, na fila. Jesus se agrada, esse é o meu estilo de vida, que adora o Senhor com as minhas atitudes. É esse estilo de vida que Jesus nos chama para viver em 2026. Sermos igreja, a igreja que adora, a igreja da adoração. Esta igreja é a igreja da adoração. Getsemane é uma igreja que adora. E eu profetizo sobre a vida dessa igreja uma adoração que nunca antes foi vida, nunca antes foi vivida, nunca antes foi visto nessa igreja. Uma inteira entrega a Jesus. Mas além da adoração, o Senhor ministrou ao meu coração sobre a necessidade do ensino. Nós não podemos ser uma igreja rasa. Nós temos que ser uma igreja que se aprofunda na palavra do Senhor. Nós somos igreja que conhece a palavra do Senhor. Após a morte de Jesus, eu gosto muito desse texto. Jesus no caminho de Emaús. Após a morte e ressurreição de Jesus,
O evangelista Lucas, ele relata lá no capítulo 24, 2 discípulos iam conversando, e eles estavam entristecidos, frustrados, por tudo que tinha acontecido. E talvez você tenha vindo aqui para esse culto hoje frustrado, triste. Mas Jesus então começa a acompanhar, começa a caminhar com aqueles discípulos. E Jesus começa então a ensinar aqueles discípulos. Olha o que diz o verso 27 de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler para vocês. Diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Presta atenção aqui, meu irmão. Os discípulos, 2 discípulos estavam caminhando frustrados, tristes, cabisbaixo. Meu Deus, o que vai ser agora? O que vai ser dessa igreja agora? Novo pastor? Meu Deus, o pastor Joaquim foi embora. Agora, o que vai ser dessa igreja? Jesus estava caminhando com esses discípulos. E Jesus começa a falar com esses discípulos sobre as Escrituras e explicar sobre Ele mesmo. Se eu e você caminharmos com Jesus, se eu e você buscarmos o ensino da palavra, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Porque é nesse caminho que Jesus vai se revelando e mostrando quem Ele é para mim. É nesse caminho que Jesus vai se revelando e mostrando quem Ele é para quem você fala de Jesus. O texto nos fala no verso 30. Eles chegam até Emaús, até a vila, e então os discípulos, Jesus ia passando à frente, e os discípulos, não, fica mais um pouco conosco. Olha o que diz o verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Meus irmãos, Jesus se revela. Jesus mostra o caminho para mim e para você. Mas veja que Jesus trouxe um ensino acerca das Escrituras. Jesus trouxe um ensino acerca da palavra. Portanto, eu e você, nós temos que buscar o ensino da palavra, porque Jesus se revela a mim, se revela a você, e se revela à igreja, se revela àqueles que você fala de Jesus para ele. Se você começar a ler a palavra para alguém, Jesus começa a se revelar para essa pessoa. Você já teve essa experiência? Comece a ler a Bíblia para alguém. Leia um versículo, 2 versículos e comece a explicar o que aquele versículo está falando. Jesus começa a se revelar para aquela pessoa. Ensino. Mas para que eu possa ensinar, para que eu possa buscar, para que eu possa crescer, eu não posso ser uma igreja rasa. João, 2 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, ou seja, vai além do que Cristo ensinou, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, o que permanece na palavra, permanece na doutrina de Jesus Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Meus irmãos, tem muito lixo aí, internet, que as pessoas estão se alimentando. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos conhecer a palavra, buscar o entendimento na palavra, a direção na palavra, na verdadeira palavra, para que quando você for questionado, ou quando você ouvir alguma coisa, você, opa, a palavra de Deus não diz isso. Opa, esse não é o caminho, a palavra de Deus diz é assim. Nós não podemos ser uma igreja rasa. Somos igreja. Jesus nos chama a ser uma igreja que busca o ensino. Por isso a escola bíblica vai ser uma escola bíblica mais forte. Uma escola bíblica em que nós voltaremos, que nós estaremos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Esta igreja é uma igreja que oferece vários cursos. Acabei de falar do curso CRAU. Ensino, aprendizado, homem ao máximo, mulher única, casados para sempre.
e tantos outros cursos da Universidade da Família que nós estaremos trazendo. Veredas Antigas, cursos seminários que nós estaremos trazendo para que esta igreja cresça na palavra, cresça em entendimento. Eu estou lendo um livro do Richard Foster, Celebrando a Disciplina. Olha o que esse autor diz. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Nós queremos as coisas no automático, instantâneo, faz que as coisas aconteçam. Nós não queremos debruçar, não queremos tirar tempo para aprender a palavra, para estudar a palavra. Nós queremos viver de superficialidade, do raso. Este é o grande problema, é o que o autor está dizendo para nós, e é uma verdade. E ele continua: a necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, e nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. A igreja precisa de pessoas com profundidade na palavra, para que possamos ensinar, aprender, ser confrontados, buscar o ensino, a minha edificação, o meu crescimento. Também sou o templo de Cristo, mas também ser instrumento de bênção na vida das pessoas, porque eu busquei o ensino, porque eu busquei o aprendizado. Mas tem muita gente vivendo no raso, no superficial. A igreja não precisa de muita gente inteligente, ou de muita gente talentosa. É óbvio que Deus é quem dá a inteligência, Deus é quem dá os talentos. Mas o que a igreja precisa hoje é de pessoas dispostas a entrar no lugar mais profundo, na profundidade do ensino. E é nesse caminho que nós vamos entrar. Em 2026, eu declaro o conhecimento da palavra sobre a sua vida. 2026 será o ano da mudança, de entendimento acerca da palavra, na sua vida, na sua casa e na sua família. A sua vida e a sua casa se encherá da palavra. E a palavra tem um nome, se chama Jesus Cristo. Você vai se encher de Cristo, se debruçar na palavra, cheio da presença, e será instrumento de bênção na vida de outras pessoas, cumprindo o papel de ser igreja, a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja que adora, nós somos a igreja que busca o ensino, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Mas nós também somos a igreja, coloca a imagem da cruz. Nós somos também a igreja que vive em comunhão. Aninha, a arte da cruz. Comunhão, tá vendo? Engraçado não, interessante, achei muito interessante, que o irmão Divino está aí. O irmão Divino está ali, o irmão Divino. Eu tive reunião com toda a liderança no final do ano passado, e o irmão Divino, quando olhou a imagem que eu mostrei para ele, ele falou: parece uma pessoa. E aquilo me chamou muita atenção, irmão Divino. A adoração para cima, para Cristo, para Deus. O ensino rendido aos pés de Jesus, buscando o ensino. A comunhão, os braços abertos, vivemos juntos. A missão, o braço que trabalha, que realiza a obra em nome de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus que vive em comunhão. Lucas enfatiza isso. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Diz assim, esse texto é um texto bem conhecido. Atos 2, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava
dia a dia os que iam sendo salvos. Esses irmãos da igreja primitiva viviam em união, em harmonia, alegria e sinceridade. E eles estavam juntos, em comunhão. O texto diz: perseveravam unânimes, perseveravam em unidade, perseveravam em comunhão, dependendo da tradução que você for olhar. Os frutos do Espírito fluíam naquela comunidade. E dia após dia, mais salvos iam sendo acrescentados. Sabe qual o resultado da comunhão? Mais pessoas chegarão para essa igreja. Se eu e você, se essa igreja for uma igreja que vive a comunhão no templo, porque o texto diz no templo e nas casas, no templo e nas células, viver em comunhão com os irmãos, mais pessoas serão alcançadas. Era assim que a igreja primitiva vivia. Muitas vezes a gente para e fica perguntando: por que todos aqueles prodígios, os sobrenaturais aconteciam naquele tempo e não acontecem hoje? Porque nós não vivemos como eles viviam. E nós precisamos viver com mais intensidade, em comunhão, no partir do pão, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. Uma igreja que vive em comunhão. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz assim: cuidem também de nós, animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o dia que se aproxima. O texto está nos exortando, falando: animem-se uns aos outros. Eu preciso animar a minha esposa, eu preciso animar a Lília, eu preciso animar o Jefferson, eu preciso exortar a cada um dos irmãos e dizer para vocês, meus irmãos, o dia se aproxima, mas viva hoje aquilo que Cristo Jesus tem para que você viva. Orar, ter compaixão uns pelos outros. Qual a sua luta, qual a sua dificuldade? O irmão perdeu o emprego, vamos orar pelo irmão. O irmão está com saúde deficiente, está com problema de saúde, vamos orar pelos irmãos. Isso é viver em comunhão. Nós temos que ser uma igreja que vive em comunhão. E esta é uma igreja que vive em comunhão. E esta é uma igreja que vai acrescentar mais salvos pelo agir na unidade nesta igreja. Não é querer um puxar para um lado, para um ministério ou para o outro, não, é agir em unidade sobre um alinhamento, sobre uma direção para que haja crescimento, para que haja unidade, para que haja comunhão. É sobre a direção de Cristo que nós temos que andar e caminhar. É papel da igreja exortar e animar uns aos outros. Essa é a igreja da unidade em Cristo Jesus. Essa é a igreja da unidade. Missão, propósito. Enquanto igreja, nós precisamos entender que há uma missão a ser cumprida. Um propósito a ser alcançado. Nós somos chamados a ser a igreja que adora. Somos chamados a ser a igreja que busca o ensino, o crescimento na palavra. Nós somos chamados a ser uma igreja que vive em comunhão. E nós somos chamados a ser uma igreja que vive missões. Essa é uma igreja missionária. Nós temos que viver, cumprir o ID, cumprir os propósitos do Senhor. E cumprir o propósito de Deus na minha vida, cumprir o propósito, você cumprir o propósito de Deus na sua vida. O nosso crescimento espiritual, a nossa edificação, para sermos morada do Espírito Santo, sermos moldados pelo Espírito Santo, para sermos mais parecidos com Jesus. Jesus é o seu mestre? Jesus é o seu Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é a sua referência?
Você quer ser mais parecido com Jesus? E essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso propósito, essa deve ser a nossa missão pessoal, de ser mais parecido com Jesus. E quem me ajuda nisso se chama Espírito Santo. Porque é Ele que me confronta quando eu dou minhas tropeçadas, quando eu dou minhas derrapadas. E eu olho e eu me envergonho, porque Jesus jamais faria o que eu faço. Jesus jamais faria como eu estou agindo, como eu me comporto, como eu falo. Então eu tenho que me permitir ser moldado, eu tenho que me permitir ser confrontado, eu tenho que me permitir ser auto-edificado por Jesus, ser auto-edificado pela palavra. Para que depois eu possa cumprir a missão servindo ao próximo, levando a mensagem de Jesus Cristo. A palavra de salvação, a palavra que cura, a palavra que transforma vidas. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Onde estão os trabalhadores? Nesta igreja. A seara é grande. Os trabalhadores se levantarão desta igreja para proclamar o evangelho da salvação, o evangelho que transforma vidas. Eu tenho muita convicção nisso, meus irmãos. As pessoas me perguntam, eu tenho muita convicção naquilo que Deus falou ao meu coração, naquilo que Deus tem direção para esta igreja no ano de 2026. E neste ano de 2026 nós vamos trabalhar todas essas temáticas. Somos igreja. Somos a igreja de Jesus Cristo. Somos a igreja de Jesus Cristo. E aí você deve estar perguntando, como é que nós vamos agir? Como agir como igreja? E aí Deus nos aponta duas frentes. De um lado nós temos ministérios fortes. Ministério de mulher, ministério de criança, ministério de adolescentes, ministério de homens, ministério de louvor. São ministérios fortes. A Igreja Batista Getsemane tem ministérios fortes, abençoadores, de homens e mulheres compromissados com a palavra. De outro lado nós temos as células do projeto celular, com líderes compromissados, com líderes empenhados em levar a palavra na comunhão. E nós iremos trabalhar nessas duas frentes, levando a adoração, a comunhão, o ensino e cumprindo missões. Eu gosto muito, e eu tenho falado isso com muitos líderes. Eu cito alguns exemplos. Vou citar um exemplo do Ministério de Crianças. Nós realizamos a EBF. A EBF, 200, 300 crianças aqui. E depois? Para onde essas crianças vão? Então nós vamos trabalhar um discipulado simples. Um discipulado de passo a passo, um discipulado de encaminhamento, um discipulado de cuidado. Cada salinha tem professores, tem auxiliadores. Então, essas crianças têm a listagem. Tem uma listagem dessas crianças. Depois da EBF, esses professores vão ligar para os pais dessas crianças, vão convidar essas crianças. Olha, nós temos EBF sim, mas nós também temos salinhas todo domingo. Então, traga seu filho. Se o filho veio, participou, ou mesmo sendo um filho de vocês, ele não veio no domingo, o professor da salinha vai ligar para o pai: paizinho, mãezinha, o teu filho não veio, está tudo bem? O paizinho, a mãezinha fala: não, é porque não pôde, ou está doente, estava com febre. Eu posso orar por você? É uma igreja que cuida, é uma igreja que expressa amor. Isso é um discipulado simples. Você quer ver um outro exemplo?
Ministério de homens. Nós vamos para o Costela de Chão, 280 homens. E depois esses homens vão embora. Então eu, líder dos homens, preciso ter uma rede de homens que vai acompanhar esses homens. E essa rede de homens vai cuidar de 3, 4, 5 homens. 20, 30 homens que vão cuidar dos homens que nos visitaram, que foram para a igreja, ou mesmo dos homens que já estão aqui. E vai fazer encaminhamento. Você é batizado? Nós temos sala de batismo. Vá participar da nossa escola bíblica, é uma bênção. Nós estamos crescendo, sendo edificados. Você já fez o face a face? Vá fazer o face a face, é tremendo. Mulher única, homem ao máximo, casados para sempre. O seu casamento está difícil? Vá fazer casados para sempre. Identifiquei, olha, irmão, você precisa de uma conversa com o pastor Tunico. Vá aconselhar com o pastor Tunico. Precisa passar por um processo de cura, de libertação. Precisa de um aconselhamento? Vai, nós temos pastores para serem aconselhados. Mas isso não é só o pastor Eduardo que faz. Nós somos chamados para ser a igreja que discipula. Nós somos chamados a ser a igreja que cuida, que ama a cada uma dessas pessoas. E eu creio que dessa forma, se cada um cuidar de 2, 3, nós seremos edificados. E essas pessoas também serão edificadas. Não é o discipulado difícil, eu não estou trazendo algo que eu tenho que colocar debaixo do braço, ou colocar do meu lado, e vem cá, eu vou, vamos caminhar aqui agora, eu tenho que tirar um tempo de discipulado, um discipulado longo, difícil. A proposta é simples, meus irmãos. Minhas irmãs, você faz e consegue fazer isso com 15 minutos, se você se comprometer a fazer isso, de cuidar de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas. É uma ligação. Oi, minha irmã, senti sua falta no culto domingo, tá tudo bem? A pessoa que está lá do outro lado fala, uau, essa igreja se importa comigo? Sentiu minha falta? Nós precisamos ser uma igreja que ama, que se importa com as pessoas e que encaminha para o ensino, que encaminha para a adoração, que encaminha para a comunhão, que encaminha para missões, para cumprir propósitos. Esse é o chamado de Deus para nós em 2026. É o pastor Eduardo que vai fazer? Nós somos igreja. A igreja de Jesus Cristo é chamada para fazer a diferença nesse tempo, com algo muito simples, de cuidado, de amor, de encaminhamento, de passo a passo. Nós somos os trabalhadores desse tempo. Nós somos os trabalhadores desse tempo. E eu já estou partindo para a conclusão. E eu estou achando que eu vou mandar cortar aquele negócio ali de tempo encerrado, viu? Porque aquilo ali... Vou te contar, viu? Mas eu estou partindo para a conclusão. Tudo isso que eu disse aqui para vocês, meus irmãos, tudo isso que foi ministrado, eu e você, nós precisamos ter um entendimento. Não vamos avançar se não buscarmos a presença de Jesus Cristo. Se a igreja não buscar a presença de Jesus e a direção do Espírito Santo, nós vamos continuar como nós estamos. Nós somos igreja quando cumprimos o nosso papel de adoração, de edificação, de busca de conhecimento, de ensino, de viver em comunhão com os irmãos, de cumprir missões, buscando a presença de Jesus Cristo. Há uma promessa
de uma igreja viva, bem ajustada, que adora. Uma igreja que vive na presença de Jesus. Essa promessa se cumpre se eu e você nos prostrarmos diante de Jesus e reconhecer que não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é porque eu sou bonito, mas é pela presença de Jesus Cristo na minha, na sua vida e na vida dessa igreja. Eu gosto muito, e eu citei isso aqui no culto da virada, a passagem que Moisés, ele tinha que conduzir ao povo, depois que o povo caiu em idolatria, o povo fez o bezerro de ouro, ele ora, ele intercede, e aí Deus fala, você vai conduzir o povo para a terra prometida, há uma promessa para esse povo lá. E Moisés fala em Êxodo capítulo 33, verso 15, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu quero te fazer um convite hoje. Se renda a Jesus Cristo. Verdadeiramente. Não viva um evangelho superficial. Não seja raso. Busque conhecimento, busque a presença de Jesus. Adore. Busque a comunhão com os irmãos. Busque a comunhão, você pode ser bênção na vida de alguém. Eu não gosto de célula, mas essa é a direção que Deus nos dá. E você vai começar a gostar. Porque célula é lugar de amor, é lugar de cuidado, é lugar de você abençoar outras vidas. Nesse ano de 2026, viva na presença de Jesus. Cumpra o papel como igreja. Nós somos igreja. O Ministério do Louvor já pode vir para cá. Eu já vou encerrar esse tempo aqui. Mas eu quero te fazer um convite para você fazer parte desse projeto em 2026. Isso é um desafio muito grande para mim, meus irmãos. Para minha casa. Mas vocês podem ter certeza da minha parte. Vai haver entrega. Da minha casa, vai haver entrega. Entrega para Jesus. Para que Ele possa conduzir. Nós temos muitos projetos. Quando nós falamos aqui de um edifício bem ajustado, eu trago isso também para o físico, para o estrutural. Não só sobre o aspecto espiritual, mas o nosso edifício, a nossa casa, o nosso templo, as crianças, a chácara, precisa estar bem ajustado. Um trabalho de excelência. Nós temos alguns aspectos estruturais que nós podemos melhorar. Já houve muita melhora, o pastor Joaquim investiu muito, olha ali, estamos com cadeira, o templo internamente muito bonito, muito legal, muito bacana. Investiu no templo ali das crianças, na escola. Mas nós podemos avançar mais. E você pode fazer parte disso. O Eduardo sozinho não faz nada. Mas eu e você, se nós nos dispormos na presença de Jesus, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Você é uma igreja abençoada. Por isso essa igreja é abençoada. Eu quero te convidar a fazer parte desse tempo. Eu queria que você colocasse de pé agora. O Ministério de Louvor vai tocar uma música.